vemos. Tiago, capítulo 2. Se você puder deixar agora a sua Bíblia aberta, Tiago capítulo 2, verso 14 e verso 17, vamos ler o texto novamente. Tiago 2, 14 e 17 diz: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Verso 17: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amado, será que Tiago está contradizendo Paulo? Absolutamente não. O que nós precisamos compreender é que Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. A causa da salvação é a justificação pela fé. Agora Tiago vem e diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo aponta para a causa. A causa é Cristo, a causa é a cruz. Ele vos tirou, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados. Ele vos transportou do reino das trevas. Jesus mesmo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Jesus disse àqueles fariseus, como eu disse aqui, acho que alguns domingos atrás: vocês não são minhas ovelhas, vocês não entendem, não ouvem a minha voz, não creem em mim, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, vocês me ouviriam, porque as minhas ovelhas me seguem, me ouvem. Então Paulo está dizendo sobre a causa da salvação. A causa da fé é a graça salvadora, é o favor imerecido de Deus, que puniu os pecados dos que já são salvos na pessoa de Cristo. Tiago vem e aponta a consequência dessa fé, as evidências da salvação. Então salvação não é só dizer assim: não, um dia eu fiz a oração do pecador na igreja tal, levantei minha mão, até chorei, nossa, aquela mensagem tocou meu coração. Aí para piorar, o pastor pediu para o tecladista fazer um fundinho e começou a fazer aquele apelo, e até dizer que, olha, cuidado, porque você pode virar esquina e morrer. Então os apelos assim, que é um super apelo, irmãos, tem uns negócios que dá até medo. E aí eu fiquei impactado, mas eu fiz a oração, estou salvo, mas vivo do mesmo jeito. Tiago está mostrando que há consequências da fé verdadeira no desdobrar da vida, evidências da salvação. E as evidências da salvação são traduzidas em boas obras. Tem aqueles que implicam, né? Ficam bravos porque Deus salva pela graça. Tem gente que é assim, né? Tá, gente? Não quero. Que negócio é esse que Deus salva por graça? Não. A gente fica nervoso. Não fica nervoso, não. Fique em paz e feliz. Tem que ser uma boa notícia. Afinal, você não tinha como sair daquela escuridão que você vivia. Deus tirou você de lá. Então, olha, exultais, como outro texto da Bíblia fala sobre a salvação. Fiquem felizes. E aí esses falam assim: mas fulano era da igreja, fulano tocou no louvor, fulano era pastor, fulano era pregador, fulano era diácono, fulano era presbítero, era isso e aquilo, e agora está no mundo, perdeu a salvação. Ele não perdeu a salvação, muito provavelmente ele nunca foi salvo. Jesus disse que no meio do trigo foi semeado o joio, e o joio parece com trigo, mas não é trigo. E o joio não pode ser retirado do meio do trigo, senão o trigo se perde. Esses tempos, lá na nossa região, tem uma região mais ao sul que é plantado o trigo. E alguém comentava que o joio
ele não pode de fato ser retirado do meio do trigo. Só que o joio é diferente do trigo, ele cresce um pouquinho mais que o trigo, ele fica acima do trigo. É o microfone? Tá, minha bateria. Vamos lá, onde eu estava? O joio é um pouco mais que o trigo. Então veja, irmãos, que isso nos mostra que de fato é evidente as obras da salvação. Elas são demonstradas. Agora, o nosso papel, irmãos, não é ficar investigando quem é joio. Não é o nosso papel. O Senhor, dono da igreja, no dia que mandar os seus anjos colher o trigo, vai separar o joio do trigo. Então não é nosso papel. O nosso papel é entendermos o que Jesus fez por nós e o que implica essa salvação conquistada por meio da cruz. Então, as evidências da salvação são traduzidas em boas obras. A primeira característica do salvo é viver em novidade de vida. O salvo não vive pecando e se alegrando. Uau, pequei hoje, que legal, não estou nem aí. O salvo, quando ele peca, ele se entristece, se incomoda, ele fica envergonhado, ele tem dificuldade até de orar, ele fica com vergonha, ele chega diante de Deus dizendo logo assim: Senhor, eu não sou digno de dizer uma palavra ao Senhor, mas eu preciso vir diante de Ti e pedir perdão do meu pecado, que eu pequei. Isso é evidência de salvação, mudança, transformação. Então a questão levantada por Paulo em Efésios 2, 8 e 9, versos 8 e 9, era como a salvação é recebida. É o que Paulo está nos ensinando em Efésios 2. Como a salvação é recebida, e a resposta é pela fé somente. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. Como eu reconheço a salvação operada em mim? Pelas obras que eu produzo. Eu vou dizer para vocês, essas obras que eu produzo é muito mais do que mudar um estilo de roupa. Tem gente que muda o estilo de roupa, mas não converteu a língua. Eu acho que agora é o... Sai. Se preocupa com a capa, mas o interior continua da mesma maneira. Graças a Deus essa igreja tem um bom time de oficiais, mas nós temos dois pastores aqui muito mais antigos que eu, que podem concordar comigo, que há igrejas onde o pastor sofre na mão de oficiais, presbíteros terríveis, precisam se converter. Então tem gente que acha que não, eu me visto assim, eu falo assim, eu me uso essa linguagem, faço, aconteço, mas não há evidências, precisam ser tratados. Então é o que Tiago está dizendo: que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Tiago está dizendo: qual proveito há em dizer sobre uma suposta fé, sem ter na vida diária indícios dessa fé? E há um ensinamento muito importante aqui, irmãos: não há como separar a fé da vida diária. Não há como nós termos um discurso de fé, dizer que amamos a Jesus, que cremos em Jesus, sem que haja frutos dessa verdade no nosso dia a dia. Amados, fé sincera, fé verdadeira se manifesta naturalmente por meio de boas obras. Olha aí novamente o verso 17 comigo. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E o que é uma fé morta, irmãos?
Fé morta é aquela fé divorciada da prática da piedade, de uma vida piedosa, de uma vida transformada, onde Deus nos lapida, tira de nós aquilo que nós achávamos natural, quebra a nossa dureza, a nossa dura cerviz. Fé morta, irmãos, é crer na verdade, mas não ser transformado pela verdade. É importantíssimo conhecermos a palavra de Deus, irmãos. É importantíssimo. Uma igreja precisa ter uma boa teologia, uma teologia bíblica. A igreja de Cristo precisa crescer no conhecimento da palavra profundamente. Nós não podemos viver de água rala, de sopinha rala. Nós precisamos de caldo grosso. É disso que a igreja precisa, de Bíblia. Pregação expositiva, pegar o texto e pregar o texto. Púlpito não é para ficar contando história. Púlpito é para pregar o Evangelho da graça. E nós temos aqui muitos irmãos que pregam. Pregue o Evangelho. Não gaste o tempo aqui para ficar com enrolação. Pregue o Evangelho. Então é importantíssimo conhecer a verdade das Escrituras. Agora, essa verdade tem que ser traduzida no nosso dia a dia, porque senão nós vamos ser apenas pessoas que conhecem muito a Bíblia. Eu conheço um monte de texto, conheço teologia, conheço os 5 solas, conheço os 5 pontos do calvinismo, ou doutrina da graça, conheço a história da igreja, conheço tudo. Mas a vida continua a mesma? Não. Precisamos ser transformados. Então nós temos aqui uma advertência, uma fé desprovida de atitudes que acompanhem, é uma fé morta. Uma fé morta indica a ausência da fé salvadora. Fé morta indica a ausência da fé salvadora. E sem fé salvadora, nós vamos para onde? E não tem purgatório, irmãos. Tem não. E não tem missa de 7º dia também não. Então nessa noite, Deus está nos dando uma oportunidade de revermos a nossa própria fé. Rever os nossos conceitos bíblicos teológicos. Essa igreja preza por uma boa teologia. Essa igreja tem um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que ser os crentes bereanos. Ouvir e verificar se de fato é o que é. Então nós precisamos compreender essa noite essas verdades.